Louvado seja o Senhor. Boa quinta-feira, amados irmãos. Vamos desfrutar da quinta-feira, semana 1, que tem como título da semana as qualificações dos presbíteros e diáconos. Versículo do orar lê, 1 Timóteo 3:1 diz: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Título de hoje: as qualificações de um presbítero. Nós já vimos que os presbíteros precisam servir ao Senhor na igreja, em sua cidade, alinhados com os ensinamentos dos apóstolos. Hoje veremos que para exercer tal função, eles devem atender a vários requisitos, conforme lemos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado refere-se a bispo, que é o mesmo que presbítero. Esse aspirar é um desejo, uma aspiração pura, sem aquela mera ambição maligna por posição. Aspirar ao episcopado com motivação pura, sem ambição, é uma forma de progredir no viver cristão. No cristianismo, muitos desejam ser presbíteros por causa da posição e até lutam por isso. Contudo, estamos falando de aspirar, de almejar o episcopado. Quem o deseja sem ambição, excelente obra almeja. Lemos também: medita estas coisas e nelas ser diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Isso significa que não basta desejar o episcopado, mas é necessário ser diligente, esforçando-se, ter atitude ao servir na igreja para que o progresso a todos seja manifesto. Lemos ainda: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ser irrepreensível é ser sem culpa, isto é, ninguém tem motivos para acusá-lo de coisa alguma. Ser temperante é ser alguém com autocontrole equilibrado. Ser sóbrio é agir com sensatez. Muitos irmãos são explosivos, têm um pavio curto. Todavia, o presbítero deve ser temperante, precisa ser modestos e ter domínio próprio. Deve ser hospitaleiros e praticar a hospitalidade com o coração. A Bíblia afirma que alguns, ao praticar a hospitalidade, acolheram anjos. Essa hospitalidade não significa apenas oferecer uma cama para dormir. Ao hospedar um irmão, seja cuidadoso, amoroso, ofereça-lhe o melhor que puder e não o despeça de mãos vazias. Conforme a necessidade, exercite o dom de ofertar riquezas materiais. O presbítero não deve ser dado ao vinho, nem ser violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O vinho neste contexto é o vinho do mundo, que tira a sobriedade. E sem sobriedade, como um presbítero pode conduzir a igreja? Em Efésios, Paulo nos admoesta a não nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas nos encher do Espírito. No Antigo Testamento, o Senhor, em sua misericórdia, abriu uma porta para que quem queria servi-lo, mas não era da linhagem de Arão, a lei do nazireado. No entanto, havia algumas condições para ser um nazireu, e uma delas era não ser alimentado de nenhum produto da videira. Aplicando isso à nossa realidade, significa que não podemos ter a alegria do mundo. Por isso, nossa alegria vem do Senhor. A alegria do mundo é efêmera, mas a do Senhor é permanente. O presbítero não deve ser violento, porém cordato, isto é,
ser alguém tranquilo, cordial, gentil e que sabe ouvir as pessoas. Também deve ser inimigo de contendas, não avarento, o que significa respectivamente ser pacífico e não amante do dinheiro. Devemos aprender com o apóstolo Paulo que não tinha apego às riquezas materiais nem sorte da ganância. Pelo contrário, ele mesmo trabalhava para suprir suas necessidades e as dos irmãos que serviam ao Senhor junto com ele. Além disso, um presbítero precisa governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um presbítero deve administrar bem a própria casa, mantê-la em ordem, cuidar bem dos filhos para que sirvam ao Senhor. Ele também não deve ser neófito para não se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Ocorreu exatamente isso quando Paulo estabeleceu os primeiros presbíteros. Eles eram neófitos, ou seja, recém-convertidos, sem experiência para conduzir uma igreja. Temos aqui uma séria advertência. Não se devem estabelecer presbíteros de qualquer maneira. É necessário buscar dentre os irmãos da igreja os mais crescidos em vida que buscam o Senhor, alimentando-se da palavra de Deus diariamente. Invocam o nome do Senhor e oram com os irmãos. Assim, quando vierem situações difíceis, eles podem levá-las diante do Senhor para encontrar solução. Ainda é necessário que tenham um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Um presbítero deve ter caráter e atitudes adequadas, conviver correto perante a sociedade. Por exemplo, ele não pode ser visto como um devedor reincidente, mas deve comprar e pagar, e não se envolver com os negócios dessa vida. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que o Senhor prepare servos adequados para servi-lo. Amém. Pergunta: de que forma desejar o episcopado é almejar algo excelente para a igreja? Senhor Jesus, amados irmãos, a gente viu hoje falando sobre as qualificações de um presbítero, e é muito sério almejar o episcopado. Até isso precisa ter um sentimento puro, algo que não infrinja, algo que não danifique e algo que não seja contrário aos preceitos divinos, aos preceitos de Deus. Uma das maiores mazelas, podemos falar assim, na igreja, isso desde quando ela foi estabelecida em Pentecostes, de lá para cá, uma das maiores mazelas é a busca por posição na igreja. Algo extremamente condenável, algo que entristece a Deus, porque nós somos apenas servos, nós somos apenas membros de um corpo, o qual o Senhor chama de igreja. E na igreja todos temos funções, ou precisamos ter funções. O presbitério, ou o presbítero, ele não é algo do alto escalão da igreja, não é uma posição. Na verdade, o presbítero, em sua essência, é o cristão que mais sofre na localidade. É aquele que suporta os ventos contrários, é aquele que, quando na casa de um irmão está dando uma brisa, na casa do presbítero está dando tempestades, é aquele que suporta as coisas difíceis, que resolvem problemas. E um bom presbítero, ele também é um bom capacho. Um presbítero é aquele aonde os irmãos limpam os pés. Irmãos, não se escandalize com o que eu estou te falando, com o que eu falo para a igreja nesta manhã. Mas é a mais pura verdade. Um presbítero, ele não está sobre a igreja, ele está ombro a ombro com a igreja. E aqui tem falado o seguinte, que
deve ser almejado, sim, mas com sentimento puro. E as qualificações do presbítero é que ele deve ser cordato, ele deve ser homem de uma esposa só, ele deve ser temperante, ou seja, não ser explosivo. Ele não deve ser dado ao vinho. A gente viu que neste contexto a palavra vinho aqui refere aos prazeres transitórios do mundo, porque o mundo traz uma embriaguez daquilo que ela oferece como diversão e como uma falsa alegria. Senhor Jesus. Então, na verdade, amados, o episcopado é a função do presbítero, que é o mesmo que bispo. Senhor Jesus. Ainda falou também que, além disso, um presbítero precisa governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então veja como é sério, né, a questão do presbitério. Um presbítero também precisa ter um bom caráter em suas atitudes, não sendo devedor, e que se dever, que pague, né? Senhor Jesus, de que forma desejar o episcopado é algo excelente para a igreja? É quando ela é desejada com o intuito de cooperação com a igreja e com a obra. É quando aquilo ali é mais ou menos pautado no sentimento que Salomão teve quando em sonho Deus apareceu e perguntou: Salomão, o que queres que eu te faça? Salomão poderia ter pedido tudo, a morte dos seus inimigos, riqueza sem fim, mas ele pediu sabedoria para como lidar com o povo de Deus. E aquilo encheu o coração de Deus de alegria, ao ponto de Deus tanto conceder tal sabedoria, a qual excedia todos os reis antes e após ele, como também Deus ainda acumulou riqueza sem fim nas mãos de Salomão. Que nós também possamos ser ricos no nosso almejar e que nosso almejar esteja de acordo com a vontade de Deus. Amados irmãos, louvado seja o Senhor, ótima quinta-feira, fiquem na paz.